Então, até a Fazenda Roseira, ela vai, a Fazenda Roseira, a Fazenda Palmeiras lá em Amparo, ela vai ser demolida, não vai ficar nada, assim, a gente vai retirar tudo, vai fazer toda a limpeza, inclusive a CETESB não permite nem que aquele resíduo de demolição fique dentro do reservatório. Então, todo esse resíduo de demolição vai ter que ser retirado, o reservatório tem que estar limpo para receber essa água que vai encher o lago. Ô, Cláudio, só complementando rapidinho, assim, para ficar bem claro, essas áreas que você citou, que é Macaco Branco e a Roseira, a gente chama de fundo de lago, né? Então, esse reservatório, ele vai variar. Então, quando chover, a gente vai acumular essa água. Quando tiver seca, nós vamos soltar água para o pessoal usar depois do reservatório. É o que acontece no sistema Cantareira. Você vê lá, quando está chuva, ele está no topo. Então, essas áreas de fundo de lago, vai ter hora que vai estar a Fazenda Roseira, não vai ter água, entendeu? Porque ela é fundo de lago. Certo. Ela só não vai existir mais porque... Ela só não vai existir mais. Vai ter toda a estrutura. Deixa eu só, assim, veio uma coisa na minha cabeça agora, né? Quando você está falando dessa desinfecção, entre aspas, uma coisa assim que eu acho um contrassenso, mas eu acho que isso daí vai ser mais para frente, que a gente, no Paquera, quando a gente estiver falando também do uso da barragem. Né? Se a gente está tendo toda essa preocupação de eliminar resíduos, tudo, no meu ponto de vista, é um contrassenso autorizar lanchas com óleo diesel, entendeu? Então, todos os equipamentos motorizados é um contrassenso ser utilizado numa barragem que é de uso para água para consumo. Então, isso é só uma observação, que isso é uma coisa que a gente vai bater muito ainda sobre esse assunto. Mas tudo bem. É uma discussão que eu acho assim, que já está ganha, mas ao mesmo tempo é um contrassenso, toda a preocupação que o DAE está tendo nesse início e liberar uma coisa dessa. Só isso daí a gente vai deixar bem claro que não vai ter política que a gente vai aceitar, tá? Só lembrando, Cláudia, que não é o DAE que vai definir o uso do reservatório, né? Então, mais ou menos, mas ele tem um peso muito grande porque vocês têm um corpo técnico muito bom e que eu acho que é importante vocês não ficarem fora dessa discussão. Não, a gente vai participar sim. Inclusive, a gente vai ter essas etapas, né, de consulta pública, que a gente vai, realmente, o plano ele é feito a 10 mãos. Tá. Não, é só para dizer que é um contrassenso ser tão assim, exigente num lado e depois abrir para o outro, entendeu? Só isso. Deixa eu só terminar com... Aqui. Sobre o Ares, né? Que é uma coisa assim que eu acho que, como você falou, Tibério, merece sim, eu acho que uma reunião só para a gente... aprender um pouco mais, né, porque é uma parte muito interessante. Eu acho que bom, né, que as adutoras vão estar sendo, que os projetos vão estar sendo contratados. Mas que eu ia perguntar, e não assim, sempre está pensando, por exemplo, Valinhos está com déficit hídrico agora, já está com problema. Valinhos e Sumaré e Hortolândia, né, que a gente sabe que são cidades que sempre têm problema de falta d'água. Então, que essas cidades possam ser beneficiadas, né, nesse projeto das agricultoras. Sim, porque a gente sabe que tem um lado político muito forte, né? A gente está nessa fase agora da eleição, é até bom a gente nem citar agradecimentos a esse ou aquele político, mas são cidades que merecem, sim, uma atenção especial. E é claro que vão estar contempladas nesse estudo, né? Sim. De novo, Cláudia, você levantou uma questão importante. A água vai ser o ouro líquido do futuro. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, no vale lá da Califórnia. O pessoal que tem direito à outorga, o que é outorga? O cara tem direito a captar água. Ele prefere vender a água para um cara que está a jusante do que plantar.
Do que plantar. Ele mais ganha dinheiro vendendo água do que plantando. Então, é uma crise. Virou moeda de troca. É moeda de troca. E no SAR-PCJ, a gente sabe que todos os municípios estão interessados nisso, porque realmente é um recurso escasso, né? Mas o compromisso do DAE é sentar com todos os municípios, né? E aí tem que, assim, uma coisa que às vezes não fica muito claro nessa discussão. Uma coisa é a gente fazer uma projeção e descobrir que aquele município não vai ter aquele recurso hídrico. A outra coisa é o município que tem o recurso, vai ter o recurso hídrico disponível lá, só que ele não tem infraestrutura para captar. São duas coisas totalmente diferentes, entendeu? Sim, com certeza. O SAR-PCJ é focar nos municípios que não tem recurso hídrico disponível para ele captar, para ele melhorar, construir uma ETA, mesmo assim ele não vai conseguir ter água. Então esse é o foco do SAR-PCJ. Tá certo. Tá bom, Tibério, agora eu vou perguntar para as meninas aí dos programas ambientais. Que bom, né, que a gente está com essa infinidade de dados. Eu acho que para as universidades, né, para o pessoal que está fazendo seus mestrados, vai ser muito importante a gente ter esses dados, né, que vocês estão disponibilizando, que são públicos. Eu gostaria só de ter um pouco mais de notícias sobre a área de compensação, né? Tirando a área de APP, aquelas áreas de compensação, que eu lembro que a última vez que a gente conversou com o promotor Rodrigo, ele disse que ainda estava meio complicado, né? Porque os proprietários ainda não tinham aderido, não tinham aceitado. Como é que está agora, então? Oi, Cláudia. Vou falar um pouquinho para você. Os proprietários aceitaram, né? Assim, não foram todos, né, que a gente conseguiu, mas assim, a maior parte a gente teve um ok deles. Eles já assinaram um termo de anuência permitindo que nós façamos o projeto lá, e nós já submetemos a CETESB. Então, inclusive a gente tinha um probleminha com uma área que tinha um TCRA. Aliás, duas áreas. Você lembra? Mas no final, a CETESB acabou aceitando. Ótimo. Eu lembro que o doutor Rodrigo ia até tentar, se fosse o caso, dar essa força também sobre esse assunto. Ele fez. Legal. Ótimo. Então, agora os próximos passos, a gente precisa responder alguns questionamentos da CETESB com relação ao projeto. E em seguida, a gente já vai publicar uma licitação, né, publicar um edital para contratar uma empresa para realizar o plantio. Legal. Então, e é do lado de Campinas, né? Sim, tudo do lado de Campinas. O que a gente gostaria de quando... Oi. Quando iniciar já, quando estiver lá na frente já e essa empresa já tiver sido escolhida, se a gente puder, no momento adequado, vocês fazerem uma reunião com a gente, porque a gente gostaria muito de estar, assim, afinando com o plano de manejo, entendeu? Então, essa pessoa já iria com esse olhar dos corredores ecológicos. Claro. Eu acho que seria legal, tá bom? Não, com certeza, acho que a gente pode fazer isso sim, mas o projeto que a gente fez também já foi baseado no plano de manejo de vocês. Legal, ótimo. Mas a gente vai querer estar acompanhando, né? Porque isso aí pra gente vai ser uma coisa muito legal. Sim. Não, bacana. Vai ser bem importante o acompanhamento de vocês. Tá joia. Flávia, eu acho que era importante dar uma esclarecida também, uma informação importante, que a gente tem, além dessas de barragens, dentro do programa já estamos executando várias compensações ambientais, não é referente às barragens, mas quem tiver acesso para poder ver que está sendo feito um trabalho também grande aí, né? Eu acho que era bom. Então, além das barragens, a gente tem uma outra obra, que é de canalização do Rio Baquirivu. E aí a gente também precisa de áreas para compensar, né? A gente precisou de áreas para compensar. Então, nós elaboramos projeto dentro do Parque Estadual de Itaberaba, do Parque Estadual do Rio Turvo, e agora a gente está elaborando um projeto na Estação Ecológica de Mogi Guaçu. E o Candinha, né? E também um parque municipal aqui, que é o Parque Municipal de Candinha, que é aqui na região de Guarulhos. Então, assim, a gente já está com uma boa área de plantio, assim, para realizar. Esse do Rio Turvo, a gente já até começou, já tem mais ou menos 5 hectares já plantado,
Então, assim, além dessas compensações das barragens, a gente tem outras compensações também. Eu acho que tudo isso soma, né? Sim, com certeza. Vamos lá. E eu queria saber o que vocês estão fazendo com os troncos das árvores que estão sendo cortadas? Eu lembro que elas ficavam empilhadas, né? Continuam, viu, Cláudia? Empilhadas. E não tem não tem assim para quem entregar um trabalho? Então, a gente está conversando, Cláudia, com uma pessoa interessada que apareceu e para destinar. Uhum. Porque, na verdade, a gente fez a doação desse material para a PAI e para o Lar dos Velhos. Certo. Então, a gente precisa, todo o dinheiro que nós recebemos, que nós não, né, vai diretamente para a PAI e para o Lar dos Velhos. Mas a gente ainda não conseguiu um comprador para todo esse material. Mas a gente está tendo algumas tratativas aí. O nosso maior problema, Cláudia, e até se vocês tiverem indicações, né, claro. A gente teria... eu teria indicação, mas de gente que gostaria de retirar sem pagar, entendeu? Agora, pagar por isso aí já fica mais difícil, né? Esse é o problema, porque assim, a gente quer reverter a gente vai reverter todo esse recurso para a PAI e para o Lar dos Velhos, né? Tá. Então, por uma causa nobre. Só que o nosso maior problema é conseguir não só alguém que pague, né, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja tipo uma coisa, uma taxinha que seja simbólica, né? Simbólica, não é nada. Porque assim, o que eu ouço falar do pessoal é assim, que já vai ter o custo de ir buscar, né? Então, quer dizer, realmente complicado, né? É verdade. Mas a gente até conseguiu alguns, viu, Cláudia? Mas o nosso maior problema qual é? A gente está travando naquela situação do DOF. Eu sei, tem que então, ter. Assim, tem que tirar. E aí, para tirar a madeira de lá, a gente emite o DOF, mas quem vai receber a madeira também tem que ter um pátio homologado do IBAMA. Isso, certo. Tem que ter, porque a gente não pode fazer esse transporte da madeira sem esse documento. Então, essa é a nossa maior dificuldade hoje, é encontrar alguém que queira pagar pelo material e que ainda tenha um pátio homologado no IBAMA. Então, assim, essa última pessoa que a gente está conversando, né, com essa empresa, eles têm interesse, então, assim, eles podem pagar um percentual simbólico que seja, e eles têm um pátio homologado no IBAMA. Então, assim, a gente está torcendo para que essa negociação dê certo. Tá joia. Agora, deixa eu perguntar. Quando você está falando de educação ambiental, eu soube que vocês estiveram aqui em Sousas, na Tomás Alves, né, fazendo um trabalho super legal. E eu ia sugerir de vocês irem também, só que eu não tenho o nome aqui, mas é numa escola que fica ali no Gargantilha. É uma escola, é um nome indígena. Eu não sei se as meninas que estão aqui nos escutando conhecem. Thaís, Elaine. E é uma escola, eu não sei se é municipal ou estadual, agora eu estou em dúvida. Se a Sônia estivesse participando hoje, ela já ia falar certinho o nome. Mas é uma escola que, quando a gente fez o plano de manejo, uma das oficinas foi lá. É uma escola muito legal e assim, são todos vizinhos de Pedreira, né? O pessoal ali do Gargantilha, faz divisa com Pedreira. Então, seria legal se vocês pudessem estar fazendo um trabalho lá também. Então, Cláudia, é que assim, na região de Sousas, a gente ainda não começou, porque a gente vai fazer uma reunião agora com o pessoal, com os diretores de escola, né, Elaine? E para começar uma ação lá. Tá. O professor Coutinho comentou que vocês eu acho que o pessoal do DAE teve em contato com eles. A gente já está em contato com eles há um tempo. Legal. E tem o de Joaquim Egídio, agora, se puder. Nós estamos aguardando a disponibilidade para agendar, né, uma primeira reunião. Ótimo. E aí depois já começar a aplicar o programa de educação ambiental lá. Legal, tá bom.
Provavelmente essa situação já vai se resolver agora para o próximo mês de setembro. Ah, que joia. Pessoal, acho que era isso, viu? Tá, a gente tem agora... Obrigada, Cláudia. Imagina. Tereza está com a mão levantada. Sim. Sou eu agora? Tem alguém na minha frente? Não, só você. Vamos ver o que eu marquei aqui. Eu achei ótima a ideia do IPT estar por aí. Nós conversamos com o senhor do IPT num evento que teve sobre barragem na Unicamp há anos atrás. E falamos sobre esses problemas. E ele falou que o IPT estava à disposição e o GAEMA não deu a menor bola. Porque eu falei para o GAEMA também. Falei, chama o IPT. Porque lá tem muita encrenca, aquela cidade grudada na barragem. E aquilo é um perigo. Ainda bem que eles estão aí. Tomara que eles vão ver também o problema do cisalhamento ou não? Ou só o plano de segurança? Sim, Tereza. E fazer uma justiça aqui. O IPT está através do GAEMA, viu? Foi o doutor... demorou, né? Demorou. Esse evento da barragem na Unicamp, se não fizer 5 anos, faz mais tempo. Ah, sim, Tereza, mas de novo, né, fazendo justiça aos outros que estão acompanhando, desde que começou o trabalho de fundação, de geotecnia, que foram saindo os primeiros ensaios, o GAEMA, através do seu corpo técnico, envolveu o PT e eles têm acompanhado os trabalhos, inclusive com aquela questão do deslocamento do vertedor, eles têm acompanhado e feito vistorias periódicas, tá? E a gente tem atendido algumas questões que eles pedem, como complementações de estudo e tal. Então, eles pediram um estudo, mas aí é bem técnico, de 3D, e nós estamos desenvolvendo. Então, assim, tá um conjunto de grandes consultores, tanto da parte de PT, como da parte nossa, da empreiteira, todos interessados, para fazer a coisa do mais rigor técnico e o mais seguro dentro dos critérios que pedem as normas, tá? Então tem acompanhado. Ok. Eu queria saber aquela obrigação da Ana, que eu até abri aqui, a resolução... Cadê? 236 de janeiro... Será que é essa? Que ele fala que é obrigatório, acho que não é essa, é uma coisa agora de 2021, sobre a obrigatoriedade da divulgação dos planos, se não me engano era o plano de segurança e o plano de emergência. O CONGEAPA já pediu isso, não veio, e a gente está querendo ter acesso a isso. Nós só temos acesso à documentação que vocês protocolaram naquela ação que existe contra a barragem, quer dizer, questionando a segurança da barragem e que o juiz, infelizmente, não deu a liminar na época, mas isso está rodando ainda. Então a gente só tem aquela documentação. Mas o documento é aquele, Tereza. A documentação é essa mesmo, continua sendo essa. Então, mas e vocês não estão oferecendo para a cidade isso? É obrigado agora a disponibilizar? Não, então, é obrigado... antes do enchimento do reservatório, né? A gente antecipou isso, então a gente está fazendo esse trabalho agora do Plancom. Então a nossa ideia agora é fazer essas revisões do Plancom, porque é bem provável que a gente tenha que mexer também no plano de segurança em função da elaboração do Plancom. Então, soltar um plano de segurança agora, antes do Plancom estar pronto, seria talvez ter um retrabalho futuro de ter que divulgar uma revisão dele. Então, assim, em função do Plancom, a gente acha melhor aguardar um pouquinho e já apresentar esse plano de segurança, né, finalizado e ajustado de acordo com aquelas diretrizes que vão ser determinadas no Plancom que o IPT está desenvolvendo, do que soltar agora e depois ter que soltar outra informação em função de alguma revisão que seja necessária. Não estou afirmando que vai ser necessária alguma revisão, mas pode ser que seja. Então, a gente está aguardando essa conclusão do Plancom para a gente conseguir fazer a publicação do plano de segurança em conjunto. Tá, só me traduz agora. Como é que chama o Plancom, o que é o PAE e o que é o PSB?
E o que eles têm em comum ou no que um depende do outro? Tá. O PSB é o Plano de Segurança de Barragem. Ele é composto de 6 volumes. Então, assim, o plano de segurança ele é um plano amplo que tem todas as informações, e algumas informações a gente só vai obter depois que terminar a obra. Por isso que a gente ainda não divulgou esse PSB, entendeu? Algumas informações dependem da conclusão da obra, tá? Depende do as-built, que a gente chama, é como a obra foi construída. Então, assim, alguns cadernos dentro desse PSB dependem dessa conclusão da obra. O PAI, que é o Plano de Atendimento Emergencial, ele é um dos cadernos dentro do Plano de Segurança. Entendeu? E o PLANCOM, ele é o plano de contingência, é o plano que o município, com base no plano de segurança, no plano de atendimento emergencial, faz toda a estratégia para procedimentar os possíveis riscos, né, para atenuar e como agir, como a Defesa Civil, como que o município, como que o DRAE precisa agir em caso de algum incidente. Tá, algum incidente, morre 3.000 pessoas ou mais, mas tudo bem, não sei se vai adiantar ter plano. Vamos lá, eu vou continuar questionando e criticando isso o tempo inteiro, porque quem está ali embaixo é que sabe, apesar que o Eduardo fala que mora ali embaixo, aquele moço da Defesa Civil, toda vez ele discute comigo que ele mora ali embaixo e que ele está tranquilíssimo. Sorte dele que ele está tranquilo, porque o resto da cidade não está. Vamos ver. Eu queria saber, comentaram com a gente, o pessoal de Pedreira mandou mensagem há um tempo atrás, que a obra de Pedreira estava muito devagar e que não estavam conseguindo resolver o problema do cisalhamento com o enchimento do concreto. Isso é verdade ou não? Não, Tereza, não tem nada a ver. Primeiro, de novo, né, a questão do cisalhamento geológico lá não tem nada a ver com a questão das fundações e estruturas, né? Então, uma falha geológica, a gente tem em várias cidades, tem falhas geológicas, geralmente o rio, por ser uma região fraturada de uma falha, o rio procura justamente essa falha. Então, geralmente os rios se encontram em falhas geológicas, tá? Isso tem que ficar bem claro, que é uma zona de cisalhamento. Agora, com relação àquela questão da estrutura, tá? Realmente tivemos problemas assim, de atraso em função das injeções, que elas demoraram muito mais do que estava previsto, por falhas, porque a rocha é muito dura. Então, a hora que você tem que perfurar, o sistema, você vai, é igual uma agulha, né? Você primeiro perfura e depois você vai enchendo aquele buraco para ele entrar no meio do solo e das rochas, para impermeabilizar. E isso foi muito mais demorado que o previsto anteriormente, tá? Outra coisa que nós tivemos muito mais do que o previsto é que a rocha era muito dura, né? Então a gente não tinha previsto escavações, grande volume de escavações a fogo. O que é escavação a fogo? É com dinamite. Então a gente teve que fazer muito mais escavações a fogo do que o previsto anteriormente. Então isso acarretou uma série de atrasos na obra, realmente teve, né? E enquanto essa questão da fundação, que é a mais importante da barragem, não tivesse totalmente a gente ciente de que estava tudo perfeito, a gente não consegue subir. Então, essa é a fase que tem que ter mais cuidado. Então, é mais demorada, aí faz um furo, chama o consultor, vem vários consultores para identificar aquele furo, aquela rocha. Eles fazem limpeza. É interessante até, vocês vão lá, quando vem os consultores geotécnicos, a gente tem que limpar, lavar as rochas para ele ver o tipo de rocha. Mas isso não é questão de pedreira, qualquer barragem é assim. Então, a parte de fundação é a parte de uma barragem, é a parte mais importante da estrutura. Por isso que ela é mais demorada e todos os cuidados têm que ser tomados. Então, a gente não pode trabalhar com dúvida, né? Então, qualquer dúvida que surgir, chama o consultor, faz, tal. Mas esse trabalho é feito para qualquer barragem. Demorou muito mais do que o previsto, isso foi. Tá. Aquelas 2 fotos que você colocou do SARS, eu acho que não ficou, pelo menos para mim, não ficou bem esclarecido o que você falou.
esse SARS que vocês estão fazendo o estudo agora, ele é só da barragem de Pedreira? Porque antes era uma adutora que pegava as duas barragens. E agora você vai pegar água só da de Pedreira? Pelo seu desenho era isso. Se puder, você pode ir de novo aí? Pode pôr ele de novo aí? Pode voltar de novo. Peraí, vou colocar. Pode ser esse daí, Flávia. Depois a gente vai pro próximo, que é para ver interessante. Isso. Esse daí. Esse. Bom, dá para ampliar, Flávia, para ficar melhor? Mudar a apresentação. Bom, não pode... Vocês estão vendo bem, Tereza? Sim. 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 Tá bom assim. Tá. Isso daí chama-se topologia da barragem, né? Topologia da bacia, tá? Um desenho gráfico que mostra como que funciona a bacia. Então tem os rios ali. Ali tem uma setinha ali, que é um tracejado que sai lá da barragem Pedreira, né? Isso não quer dizer que ela vai estar antes ou depois da barragem Pedreira ou na barragem Pedreira, tá? Ela vai sair do Rio Jaguari. Esse está no projeto inicial, que nós vamos rever e pode até mudar esse sistema adutor, tá? Então, essa setinha que está saindo aí é da onde está previsto no projeto inicial que a gente fez, a gente fazer a captação da adutora, no Rio Jaguari, tá? Não necessariamente é na barragem, ou antes ou depois. Isso aí é definido no projeto básico, tá? E pode ser, inclusive, mais para frente, em Jaguariúna, isso daí vai ser estudado, tá? O importante é o seguinte, nessa primeira versão, a ideia é captar essa água no Rio Jaguari. Vai para o próximo slide. Se você ver aqui, Tereza, tá vendo essas linhas amarelas aqui? Sim. Essas são as adutoras. Quando você vê aquela lá, é um gráfico que mostra uma forma sintética o sistema, mas esse daqui mostra o real. Você pode ver que do Rio Jaguari, ele passa a água para o rio Atibaia, aqui nesse ponto 1. Aí mais para frente ali é outra adutora, tá vendo? Ó, que sai ali da próxima a Cosmópolis e vai ligar as partes de Montemor, Paulínia, como a Cláudia bem falou, que são municípios que têm bastante déficit de água. E tem uma aqui, ó, que é projetada, que está fora, bem longe aqui, que sai de Itatiba e vai para Campo Limpo Paulista. Porque a partir do momento que eu tenho mais água aqui no Rio Jaguari e Rio Camanducaia, eu consigo aliviar o Rio Atibaia. Então eu consigo pegar a água aqui do Rio Atibaia, que está bem mais a montante, e levar para Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Então isso é para deixar claro assim, que o sistema, a bacia funciona como um todo. A partir do momento que eu deixo de tirar a água aqui, eu tenho mais água aqui em cima, eu posso retirar a água mais aqui embaixo do Atibaia, entendeu? Mas isso tudo, frisando, estamos revendo as projeções populacionais, projeções de demanda hídrica, e pode ter revisões. Então aqui, ali naquele desenho, mostrava uma adutora. Na verdade aqui, você vê, são 3 tramos que a gente chama. E esse tramo aqui, ele se divide em 2 adutoras. Repetindo, é um projeto conceitual que nós vamos agora detalhar nesse projeto que nós estamos contratando, tá? Então pode ter variações. Deu para esclarecer? Deu mais ou menos. A água continua vindo só de Pedreira, ela não sai de Amparo também. A água de Amparo, eu não teria problema nessa revisão, eu fazer uma adutora aqui de Amparo, não teria problema nenhum. Eu posso até interligar no futuro essas barragens aqui. Isso vai depender... O que eu quero entender é o seguinte, essa coisa toda foi bolada para ter 2 barragens com uma adutora ligando tudo isso e distribuindo a água. Hoje em dia não é mais nada disso. Mas é isso. Tá certo? Mas é isso. Mas a água não está saindo mais de Amparo. Só está saindo de Pedreira. Sai das 2. Não, aquele desenho que você pôs é só Amparo. Não. Aliás, é só Pedreira. Das 2. Tereza, é o sistema.
Aqui, ó, eu preciso... A topologia tem as duas barragens. Você escreveu ali, ó, sistema adutor, o verdinho. O verdinho só sai de pedreira, não sai de amparo. Então, eu vou tentar explicar novamente aqui para você entender. Eu tenho aqui a barragem pedreira, que é a barragem de 2 pontas. Eu preciso levar a água para essa coisa em laranja aqui, certo? Uhum. Essa parte laranja que tem um problema aqui. Qual que é a barragem que está mais próxima dessa... Qual que é o rio? Na verdade, a barragem não. Vamos falar qual que é o rio que está mais próximo dessa região? É o rio Jaguari ou o rio Camanducaia? Não, eu entendi isso daí. Só que no outro... Quando foi bolado tudo isso, era água para fazer isso mesmo, saindo de Amparo e de Pedreira. Você agora eliminou o Amparo e está pegando só Pedreira. Então, por que fez a coisa de Amparo, entendeu? Tibério, ela não está entendendo a topologia, que é assim, Tereza. O rio Camanducaia e o Jaguari, eles têm uma confluência, tá? Essa confluência, ela vai dar no rio Atibaia. No rio Piracicaba. No rio Piracicaba, desculpa. E vai aumentar, consequentemente, a vazão disponível de água no rio Camanducaia, no Piracicaba. Então, a consequência disso é aumentar a disponibilidade hídrica para quem capta nesses rios, consequentemente, e que vai ser distribuído com o sistema do PCJ. Mas é o incremento das 2 barragens que vai fazer com que o sistema adutor funcione. Ok, entendi. Exatamente. Agora, por que antes saía a adutora das 2? É uma possibilidade que pode ser feita no futuro. Você viu aqui em São Paulo o que foi feito? São Paulo, se você vê, foi feito um anel de segurança, né? Que interliga as barragens Guarapiranga agora me fugiu o nome, outra barragem. Foi feito durante a estiagem. No futuro, pode ser feito isso, entendeu? Não, eu sei que não pode ser feito tudo. Eu queria entender por que foi bolado uma coisa que você está falando que pode ser feito de novo e agora mudou, entendeu? Era isso só que eu queria entender. Não mudou nada, Tereza. Deixa eu falar para vocês. O primeiro projeto não saía água de... Na verdade... Viu, Tereza? Na verdade, a grande sacada foi armazenar a água, entendeu? Exatamente. E aí a distribuição faz parte. Não, eu entendi tudo isso. Eu só quero saber uma coisa. Não, isso aqui tudo depois eu vou perguntar pro Vicente, que é quem vai me explicar direito. Inclusive que foi quem meio que mostrou toda a verdade errada do primeiro estudo, tá certo? Que ia ter que ter subido 200 e tantos metros, né? Que isso não foi falado em nenhuma audiência pública. Então vamos lá. Nesse desenho e o que foi apresentado para a gente, eu só queria saber, e que vocês falassem se é isso mesmo ou não, no primeiro estudo, esse que tinha que subir 200 e tantos metros, e que todo mundo jogou dinheiro fora, né? O cidadão, porque foi pago e não fez nada com aquilo. A água saía de Amparo e de Pedreira, o anel adutor pegava tudo isso e depois ele distribuía. Era isso? Não, nunca foi isso. A água sempre foi só de Pedreira?